Ei, Matheus, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Maria. Certo por aí, pessoal? Tô aqui tentando. Ai, ai. Hoje aqui tá frio, tá? Nu. Lá da onde, Maria? Tudo certo por aí? Tá frio o negócio aqui, misericórdia. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou começar o nosso devocional. Depois quem for entrando aí, a gente vai recapitulando algumas coisas, como é de costume. Todo dia de manhã a gente faz o devocional aqui, né? O objetivo é a gente tentar criar esse hábito, e se aproximar um pouco aí de uma jornada com mais propósito. Cada um com o seu propósito, obviamente. Bom dia, Thiago. Vou colocar meu relógio para carregar. Logo mais irei no fisioterapeuta. Bom, hoje é dia 2 de agosto, deixa eu inverter a câmera logo. E aí, eu vou começar então pelo Diário Estoico. E Eva, bom dia, tudo bem? Essa é a leitura de hoje. Podemos trabalhar, não importa a maneira. E é muito legal essa leitura de hoje, porque vai trazer um texto de Theodore... Vai trazer um texto, não. Vai trazer uma citação de Theodore Roosevelt, que foi um ex-presidente dos Estados Unidos. Citação Sorbonne. E eu tô procurando aqui. Ei, Rosângela, tudo bem? Ei, Marcos. Ei, Rafael. E depois eu vou ler também a famosa citação, tentar ler, né? Mas vamos lá. Eu já vi que... Olá, Gismar. Dia 2 de agosto. Bom dia, Rosângela. Sábado. Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito, que é o texto base de Musônio Rufo. Musônio Rufo, lembrando a todos que foi um estoico existencialista, né? Ou seja, voltado para a prática do estoicismo. E ele diz o seguinte: como poderia o exílio ser um obstáculo para o cultivo próprio de uma pessoa, ou para alcançar a virtude, se ele jamais impediu alguém de aprender ou praticar o que é necessário? Tudo bem com você? Então, como poderia o exílio ser um obstáculo para o cultivo próprio de uma pessoa, ou para alcançar a virtude, se ele jamais impediu alguém de aprender ou praticar o que é necessário? Musônio Rufo, ele foi exilado 3 vezes, né? E ele foi um grande estoico, ou seja, um grande filósofo da época. Ele foi, vamos dizer assim, o professor de Epiteto, né? E ele foi a pessoa que sempre foi inclinado a fazer com que, assim, gente, para de falar muito e faça mais, né? Musônio Rufo, ele traz isso dentro do estoicismo pra gente. Então, essa citação está em Palestras de Musônio Rufo, né? O texto base seria hoje isso dentro do estoicismo. Obrigado, Rebeca, pela rosa. Muito obrigado. E aí o Ryan Holiday, que é organizador do livro, escreve um texto sobre esse trecho, que diz: tarde em sua vida, após uma cirurgia, Theodore Roosevelt foi informado de que poderia viver o restante de seus dias em uma cadeira de rodas. Com seu entusiasmo característico, ele respondeu: certo, posso trabalhar dessa maneira também. Theodore Roosevelt foi um grande pensador, né?
moderno, por assim dizer, e também um homem que fez algumas discussões importantes a respeito do trabalho, né, dentro dos Estados Unidos. Ele faz um discurso chamado O Homem na Arena, né, que faz parte do grupo Cidadania em uma República, em 1910. E aí eu vou ler para vocês porque esse casa muito bem com o que a gente está lendo hoje, né? Deixa eu só aqui... né? E aí a citação diz o seguinte, né? O título é O Homem na Arena. Seguimos. Não é o crítico que importa, não é o homem que aponta como um homem forte tropeça ou onde o autor de feitos poderia ter saído melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está marcado por poeira, suor e sangue, que se esforça bravamente, que erra e fica a quem repetidas vezes, ou seja, né, que fica tipo assim, vou melhorar em algum momento. Porque não há esforço sem erro ou falha, mas quem conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções, que se dedica a uma causa nobre, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, pelo menos fracassa ousando grandemente, para que seu lugar nunca seja com aquelas almas frias e tímidas que não conheceram vitória nem derrota. Então, Theodor Roosevelt, como pensador, também faz esse convite. A gente sair um pouco dessa esquemática intelectual, dessa esquemática existencial de ficar só projetando ou esperando alguma coisa. Na verdade, o convite nesse devocional hoje é assim, cara, se você não tem as ferramentas certas, se você não tem as condições certas, se você não se acha capaz, né, se lança, faça assim mesmo. Esse é o convite. E aí o Reinhard, que é o organizador do livro, ele continua escrevendo. É assim que podemos reagir às reviravoltas mais incapacitantes do destino, trabalhando dentro de qualquer espaço que reste. Nada pode nos impedir de aprender. De fato, situações difíceis muitas vezes são oportunidades para os seus próprios tipos de aprendizado, mesmo que não sejam os tipos de aprendizado que teríamos preferido. E aí ele volta. Musônio Rufo, de sua parte, foi exilado 3 vezes, 2 por Nero e 1 por Vespasiano. Mas ser expulso à força de sua vida e seu lar não afetou seu estudo de filosofia. Bom dia, Sandra! Seja bem-vinda. Obrigado, Sandra. À sua maneira, ele respondeu, certo, posso trabalhar dessa maneira também. E ele o fez, conseguindo encaixar alguns encontros com um aluno chamado Epicteto entre seus exílios, e assim ajudando a trazer o estoicismo ao mundo. Bom, em cima disso, a gente tem 2 grandes aprendizados. Enquanto Musônio era um estoico existencialista, Epicteto era um estoico que era voltado mais para a escrita, voltado para a documentação da filosofia estoica. Então, a gente vê uma oportunidade aqui. Musônio foi exilado e aí durante esses exílios ele começou a aprender a compartilhar o que sabia, né? As coisas com as quais tinham aprendido com... Tá travando? Obrigado, Rosângela. Vê se melhorou, Rosângela, fazendo um favor. Tá melhor agora, pessoal? Meu cabelo também tá travando, gente, pelo amor de Deus. Esse cabelo aqui, ó. Só Deus que era Cristo, hein? Semana vamos ver se dá um jeito nele. Então, beleza. Então, assim, Musônio sendo expulso, né, vamos dizer assim, de Roma, né, da Itália, ele faz o quê? Ele começa a aprender que ele precisa compartilhar os seus ensinamentos através da escrita, documentar isso. E nada melhor do que um pupilo, né? Que uma pessoa para fazer isso para você, né? Que seria, nesse caso, Epicteto. Epicteto, ele vai, então, surgir como um estoico documentalista, ou seja, aquele... Tô de óculos, né? Aquele que começa a escrever muitas coisas sobre o estoicismo, né?
Então, a gente começa a ver aqui uma oportunidade, né? Então, a gente tem um grande livro chamado Discursos de Epiteto, né? Que começa a documentar o processo de ensino da filosofia estoica, desse chamado estoicismo. Então, o convite hoje, né, o título Podemos Trabalhar, Não Importa a Maneira, é uma reflexão para a gente, às vezes, por mais que nós queiramos estar num patamar mais elevado, algumas condições da vida nos fazem rebaixar. Imagina só, Musônio Rufo, uma grande pessoa dentro da sociedade romana, era convidado a sair, né? Convidado, né? Ele estava sendo exilado. E ele foi. Então, assim, teoricamente, socialmente, isso era um rebaixamento. Por ser uma pessoa muito importante, né? Nero e Vespasiano não impeliram contra a vida dele, né? Então, você percebe que, mesmo diante de uma adversidade, né, saindo da sua cidade natal, saindo do seu lar, saindo da sua família, isso não impediu de continuar a jornada. É claro que, como todo ser humano, né, a história de Musônio até ele fala isso, né, que ele sentia angústia, que ele sentia dificuldades, né? Marco Aurélio também vai falar isso, né, da angústia, da ansiedade. Marco Aurélio sofria insônia, isso é documentado pelo próprio Marco Aurélio, em relação à sua ansiedade, à sua dificuldade de aceitação das coisas como ela era. E ele busca no estoicismo, Marco Aurélio, um conforto, um refrigério para poder entender porque, tipo, eu quero isso desse jeito, mas as coisas não acontecem desse jeito, né? E assim, enquanto imperador, né, do Império Romano, Marco Aurélio sofria muito, né? Mais tarde a gente vai ver que Marco Aurélio vai ser traído e etc. Mas enquanto estoico, ele busca a filosofia para poder trabalhar as questões existenciais relacionadas à pessoa que ele era, a pessoa que ele queria ser e principalmente aquilo que doía na carne dele. Então esse foi o texto, né, do Diário Estoico. Aqui nós temos, esse é um texto organizado pelo Ryan Holiday, né, e pelo Stefan. Todos os dias a gente faz essa leitura e depois a gente faz a leitura também do Pão Diário. Pão Diário, vê? Pão Diário é só para quem é mais velho. Hoje em dia é Café com Deus Pai. Antigamente o Café com Deus Pai tinha um nome chamado Pão Diário. Quem é velhinho como eu sabe que existia o Pão Diário, tá? Era um livrinho menor, bem mais, existe até hoje inclusive, bem mais baratinho. Félix, obrigado Félix, Sandra, Rebeca, vocês podem me dizer se a música tá muito alta? Eu tô perguntando porque às vezes pra mim tá baixinho. Se tá atrapalhando alguma coisa, a gente muda, tá? Show! Hoje no Café com Deus Pai, não no Pão Diário, a gente vai falar, né, sobre os amigos que te impulsionam, tá? A gente teve aí, né, há uns dias atrás falando sobre abandonar as coisas que não caminham conosco, né? A gente falou sobre as amizades que transformam e hoje a gente vai falar então sobre os amigos que nos impulsionam. Esse assunto é ótimo porque, como diz, né, as escrituras, que se você achar um amigo, você achou um tesouro. De tão raro que é, né? Todo mundo, às vezes a gente pergunta, né? Assim, algumas pessoas perguntam pra mim, não sei o que de amigo. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos. A gente foi criado de uma maneira, aqui em casa, como é que eu posso dizer? A gente fala ter poucos amigos. Isso foi uma característica dos meus pais, né? E aí eu e minha irmã, a gente se apoiou durante muito tempo. Então assim, eu tenho minha irmã como minha melhor amiga, a pessoa com quem eu sempre posso recorrer, a pessoa a quem eu sempre posso voltar, né? E mesmo assim a gente ainda tem as nossas diferenças, nossos percalços e tá tudo bem. Mas é uma pessoa que me impulsiona, né? Eu sempre penso assim, se eu vencer, a minha família tá vencendo. Então a minha família me impulsiona, meus amigos me impulsionam. Minha família é um grande amigo para mim. Então o texto base hoje é Atos 4:13. Essa versão aqui está na tradução do Almeida Prado.
E eu vou ler para você. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Então, os homens dos membros do Conselho Superior foram interrogar João e Pedro a respeito de um milagre, que Jesus havia feito, e eles reconheceram que, pelo comportamento da fé, em Atos está escrito isso, eles reconheceram que eles tinham sido amigos de Jesus, pelo comportamento, tá? Então, eu vou ler também a leitura bíblica, que está em Salmos 86, lembrando que Salmos, foi escrito por Davi, nós estamos voltando pro Velho Testamento, nós estávamos no Novo Testamento e vamos pro Velho Testamento. Então, Salmos 86, vai falar, e vamos ver se ele é grande ou não, e ele é pequenininho, são 17 versículos. E ele diz o seguinte: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, é abundante em benignidade para todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, Senhor. Não há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua vontade. Une o meu coração ao teu temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo. E livrastes a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os teus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, é piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tenha misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Bom, temos duas coisas aqui. O versículo inicial fala sobre Pedro e João, que pelo comportamento deles, eles foram identificados, amém, Sandra, como companheiros de Jesus. Então, a gente já tem um ponto que é: se eu vou andar com alguém, o meu comportamento, o jeito que eu ajo, o jeito que eu falo, vai ser parecido com essa pessoa. Esse é o primeiro ponto, que a gente já pode criar um insight em cima disso. O segundo ponto do texto base, que é o Salmos 86, vai falar do clamor, referente à dificuldade. Por quê? Porque na situação em que João e Pedro estavam, eles estavam sendo presos, por causa de um milagre. Então, a gente pode perceber o seguinte: o comportamento das pessoas com as quais a gente convive diz muito sobre a gente. A gente já sabe disso, com quem pouco anda, lavagem come. Ponto. E aí ele volta então, você foi preso por causa da palavra, clama ao Senhor, e aí a gente vai falar sobre a fé, sobre se agarrar à fé de quem você é, Então, a gente está aqui em duas grandes observações. Primeiro, nós somos a média das pessoas com as quais convivemos. E segundo, perante as dificuldades, não abandonar a nossa fé, tá? E aí a gente vai agora, então, ler o texto que foi escrito pelo Júnior Rostirola, que é o organizador do livro, em cima desses dois textos bíblicos que lemos. Que seguimos, então. No texto que lemos, Pedro e João se encontravam presos diante dos judeus de alta posição que havia acontecido. De alta posição que buscavam explicações a respeito do milagre que havia acontecido pouco tempo antes.
em que um homem deficiente fora curado pela oração impetuosa de Pedro, que, junto com João, não se importou com ser perseguido ou encarcerado por pregar o Evangelho. Esses eram homens de fé com convicção firme acerca do seu chamado. Certamente você conhece o ditado popular que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Né? Eu já fui mais enfático em relação ao pouco, né? E sigamos. Ele reflete a mais pura verdade. Isso nos mostra que a influência das companhias que escolhemos, nós estamos escolhendo, perceba bem, em nossa vida é um fator poderoso, capaz de moldar nossas decisões e comportamentos. A convivência com pessoas negativas pode, indiretamente, nos levar a adotar condutas derrotistas. Por outro lado, ao estreitarmos laços com indivíduos de grande fé e ousadia, que demonstram um posicionamento alinhado aos ensinamentos de Cristo, invariavelmente somos influenciados por essas qualidades. A ousadia e a fé de Pedro e João em anunciar o reino de Deus e ser instrumentos de cura para o paralítico demonstram como o chamado do Pai se manifestava por meio de suas ações e palavras. O mesmo se aplica a nós. Deus nos usa na medida em que nos colocamos à disposição em amor, entrega e devoção a Ele. Então, eu vou repetir de novo. O mesmo se aplica a nós. Deus nos usa na medida em que nos colocamos à disposição em amor, entrega e devoção a Ele. Refletindo sobre suas companhias, questione-se: você está cercado por pessoas que empoderam e promovem seu crescimento? Saiba que caminhar ao lado daqueles que possuem ousadia e fé pode ser um impulso necessário para vivermos um novo nível em Deus. Saiba que caminhar ao lado daqueles que possuem ousadia e fé pode ser o impulso necessário para vivermos um novo nível em Deus. Eu gostaria de falar novamente sobre a questão da fé, porque a gente sempre bate nisso, né? Estou sempre trazendo essa questão da fé aqui. A fé é aquela ponte de conexão entre você e o seu Deus, né? Entre você e a sua divindade, em que você acredita. Se você é cristão, né, você tem o Deus Cristo, né? Se você é hindu, você tem o seu Deus. Se você é de Alá, você tem, né, Maomé, enfim. Cada um tem a sua devoção particular e a gente não vai entrar nessa questão. A questão aqui é que a sua conexão com essa divindade, com essa energia, né, faz você ter o impulso necessário para viver em um novo nível, tá? Então, se você quer, em algum momento, chegar a algum lugar, você precisa acreditar nesse lugar. Você precisa se imaginar nesse lugar. Você começa a se projetar nesse lugar. Isso é uma questão inconsciente que nós aprendemos muito na psicologia, né? É você começar a ter a autoanálise de falar assim, peraí, para eu chegar lá eu preciso de fazer isso. E aí eu preciso ter fé que eu vou fazer isso. E quando a gente fala que ter fé é aquela garra, aquela crença de que vai dar certo. E aí quando eu começo a acreditar que vai dar certo, eu começo a eliminar as coisas que não fazem parte daquilo que vai dar certo. Então esse é uma grande questão dentro da espiritualidade junto com vamos dizer assim, a matemática do existencialismo. A fé ela é capaz disso. A crença de atingir algo, né, um alvo, ela elimina as outras partes. Não, isso aqui não faz sentido para mim. Então eu vou dizendo não. Por quê? Porque é muito mais difícil você dizer não para alguma coisa do que você dizer sim para algo. Você já deve ter percebido em vários momentos da sua vida que você sentiu dificuldade em virar e falar assim, não quero ir. Isso não faz parte de mim. Não vai me fazer bem. Não quero estar ali. Todos esses processos de nãos que você foi dando para essas pessoas ao longo da sua vida vai te aproximando muito mais facilmente do sim. Porque quando você diz para uma pessoa assim, não, eu não bebo, provavelmente isso já elimina alguns lugares da sua vida, como por exemplo, bares, etc. Ei, Giles, bom dia. Então, não, eu não fumo, não, eu não uso entorpecentes. Isso vai eliminando várias coisas da sua vida,
Não, eu não vou em festas na sexta-feira porque no sábado de manhã eu tenho um compromisso com minha vida pessoal, com a minha família, etc. Então toda vez que você diz um não único, ele está muito enraizado em diversas outras coisas. Porque inconscientemente você disse sim para várias coisas. É difícil dizer não, mas o não, gente, ele é uma coisa obrigatória. E aí a gente entra dentro de uma característica muito pulsante, que é o infantil dentro de nós. O que nós aprendemos quando criança que castrante? Você não pode fazer isso, você não vai na rua, você não deve fazer isso, você não pode, você não sei o que, não. O que o cérebro entende? Que tudo que tem não é uma castração. Então toda vez que eu ouço um processo e tem a palavra não, eu começo ali a duvidar se eu realmente preciso, se eu realmente não preciso. Porque tem o ímpeto do querer, né? Então eu quero, eu tenho a pulsão, só que eu tô acostumado com não. Então às vezes o cérebro ele faz o quê? Ele corta a palavra não. Então se eu ouvir não, ele corta, tipo assim, não vou. Então ele corta o não e fala, vou. Né? Obrigado, Gilles, pelo abraço. Então, sempre que a gente é criança, a gente tende a falar muito não e a gente não explica, né, por que do não. E aí a gente vai se castrando e o cérebro ele vai picoteando essa questão do não. Então, enquanto criança, é muito mais fácil a gente começar a questionar o não. Só que muitas das vezes a gente não tem essa explicação. Então, o não dentro da sociedade ainda é uma grande questão. A gente precisa melhorar essa relação com ele. Gilles, como vencer o medo de falar em público? Eu posso falar isso daqui a pouco, né? Vai muito aí sobre a autocrítica, né? Então, a gente vai começar a observar que na medida que caminhamos, né, em relação à nossa fé, do que queremos, do que vamos alcançar, a gente precisa estar cercado por pessoas, né, que nos impulsionam, pessoas que estão com a mesma convicção que nós, pessoas que vão parar de julgar pelo que temos, pelo estágio em que estamos e vão nos impulsionar. Essa pulsão, ela tem que estar ligada à fé do conseguir, né? E a fé do conseguir, ela começa então a estar ligada com os nãos que você vai ser capaz de dar na vida. Não adianta eu ter fé que vou conseguir um carro novo se eu não me aproximo de hábitos, né, que me levam a comprar um carro novo. Não adianta eu querer, eu quero fazer botox, eu quero fazer um lift facial. E aí os hábitos que me levariam a pagar por um lift facial não estão sendo executados. Então a gente precisa começar a avaliar que o mecanismo de fé, ele também é esse mecanismo, né, de eu chegar até um ponto. Se eu tenho fé que vou ser salvo, o que é o fé que eu tenho salvo? As obras, a gente é salvo pela graça, obviamente. Mas para você ser salvo pela graça, você tem que estar na graça, né? E aí estar na graça é você dizer não para várias coisas e dizer sim para os objetivos que te levam ao salvamento. Então a gente faz essas analogias bem bobinhas para que a gente consiga entender isso de uma maneira mais fácil. Sandra, eu tenho 35 anos, e você? Voltando... Então, gente, seria esse o devocional de hoje, né? A gente aí falou sobre no diário histórico, né? Sobre não importa a maneira como a gente vai começar, mas a gente sempre pode começar. E em segundo momento, a gente precisa aí 56, tá nova ainda, hein, Sandra? Eu quero chegar com 75 novo ainda. E depois a gente vai falar sobre os amigos que nos impulsionam e que nesse impulsionar da vida a gente precisa aí estar mais próximo. 35 então grisalho, herança aí dos meus pais. Eu tenho tanto cabelo grisalho quanto meu pai. Bom, o Gílio perguntou aí pra gente assim, como vencer o medo de falar em público? Bom, primeiro de tudo é fazer uma boa preparatória. Eu percebo, Gílio, assim, que os dias que eu me preparo para vir aqui e falar na live, o discurso sai muito melhor, tá? Eu venho assim,
mais preparado, eu sei o que eu vou ler, eu sei como eu vou agir com o público que está passando por aqui, porque querendo ou não querendo, até agora passaram 135 pessoas na live. Então, quando a gente se prepara, isso diminui um pouco a ansiedade do que vou falar, do que vou trazer aqui na live, percebe? E aí, nessa questão da preparação, a ansiedade ela já diminuiu um pouco. E aí eu vou falar mais pausadamente, eu vou errar menos. Por quê? Porque eu conheço o texto que está sendo falado, porque eu mentalmente tenho uma projeção, né, um ciclo do que eu vou fazer. E nada como a prática, obviamente, né? Se você pegar as primeiras lives que eu falava, eu errava muito mais. Hoje em dia eu estou muito mais solto. Primeiro dia que eu abri live eu suava, né? O baco estava todo suado, todo suado. Mas então, tipo assim, a prática ela vai levando à perfeição. Mas aí precisa então ter esse step up do começar. Tem duas grandes dicas, assim. Primeiro, se você não é tão bom em oratória, né? Dizem que eu sou bom em oratória. Então, a partir de um certo momento, eu comecei a acreditar que sou bom em oratória. Se você não é tão bom em oratória, um curso de oratória vai te ajudar nisso, né? Uma ideia é aprender a respirar. A respiração é tudo, né? E aí a gente trabalhar muito o diafragma, muito, isso aí. E sempre o tempo todo a oratória. Então, se você conhece o tema, já está ótimo, né? Já é muita coisa. Hoje, por exemplo, quando eles citaram o Theodor Roosevelt aqui no Diário Histórico, eu já conhecia ele, né? A história dele, esse poema, por exemplo, que eu li, que é o Homem Comum na Arena, eu já tinha conhecido, então fui eu que trouxe. Então a gente vai incrementando as coisas. O texto aqui de João e Pedro eu também já conhecia, foi criado no Lar Batista, né? Então a gente tem muito contato com a liturgia, a leitura, né? Os batistas fazem muito isso. Então, e aí vem a prática, né? E a prática. Tem um último item que eu vou falar, né? Mas a prática ela é assim, o afiar do machado. Não existe nada que supere a prática, né? Eu tenho o dom da oratória. Perfeito, você pode ter o dom. Se você não pratica, esse dom não vale de nada, né? Inclusive tem isso escrito também nas escrituras. Então, a minha dica é pratica. Lucas, eu vou falar na minha empresa para 50 colaboradores. É claro que vai ser uma prática completamente diferente do falar aqui. Mas só de você falar aqui, de você estar se vendo em tempo real falando, né? Porque eu vejo aqui, por exemplo, meu cabelo não está muito legal, eu preciso cortar o cabelo, esse óculos aqui, ele não é bonito, mas é o óculos que é melhor para minha visão, é um óculos que minha visão mais descansa. Eu preciso fazer minha barba, tem um fio muito branco aqui, ó. Então, é diminuir a autocrítica. E a autocrítica, ela só diminui quando você tem autoconhecimento para o momento presente. Essa é a dica de ouro, né? É se conhecer. No processo terapêutico, a gente busca muito se conhecer. Então, se você quer fazer uma boa oratória, né? Fazer um bom discurso, conheça os seus limites. Não adianta você forçar uma coisa que a gente não é. E aí vem a questão dos nãos que a gente estava dizendo mais cedo. Talvez em alguns momentos a gente precise dizer não para oportunidades, por não estar preparado. Essa história de a gente aceita e a gente cria lá depois, gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Não tem como você, eu vou aceitar fazer uma palestra sobre um tema que eu não domino, e aí? E depois? Né? Aí você vai estar com a autocrítica super alta, você vai ficar frustrado por causa do seu rendimento, porque a sua barra é alta, né? E aí, então, a gente precisa, né, começar a entender isso. E aí a gente volta até para o mito do Sísifo, né? Sísifo foi condenado a rolar uma pedra pela montanha. E aí toda vez que ele chegava ao topo, a pedra rolava sobre ele ladeira abaixo. E ele tinha que buscar essa pedra e rolar pela montanha. Então, é como se fosse o seguinte: toda vez que a gente recebe um desafio, é como se a nossa barra subisse um pouquinho. A barra vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí,
quando chega no momento, a pressão é tão grande da barra, porque a autocobrança, a cobrança do meio externo, a cobrança pelo resultado e tal, a ansiedade de entregar o resultado, a cobrança da família, enfim, a sua cobrança, tudo. A pressão é tão alta que você cai, né? Esse é o método de Sísifo, né? Da mitologia. Então a gente começar a analisar para o que a gente também tem dado sim, né? Porque a partir do momento que eu não disse não, eu disse sim àquela coisa. Ah, Lucas, mas eu fiquei quieto. Você está dizendo sim, né? Quem cala consente, né? Porque se você não diz sim, você está dizendo... Se você não diz não, você diz sim para aquela coisa. Tudo pro que a gente diz sim, a gente diz não. Tudo que a gente diz não, a gente diz sim para outra coisa. Então, ficar observando que às vezes não é para mim também, para controlar a sua ansiedade. E é natural também na vida elevar a barra. Uma coisa que você produzia de um jeito, com uma qualidade no início da sua carreira, hoje você já tem uma qualidade um pouquinho melhor, porque você já aprendeu a lidar com aquilo, já sabe lidar melhor com as coisas que estão te atravessando. Então, começar a se analisar. E uma coisa que a gente aprendeu hoje é: esteja perto das pessoas que vão te impulsionar. Então, se você quer melhorar a sua fala, a sua oratória, esteja perto das pessoas que vão te ajudar a isso, que possuem esses hábitos. Eu, quando eu comecei a estudar filosofia, há uns 10 anos atrás, não, desde 2014 que comecei a estudar filosofia, o que eu comecei a fazer, Gilles? Eu comecei a frequentar a Escola de Filosofia Nova Acrópole, né? Que hoje é liderado, eu acho que pela professora Lúcia Helena Galvão, se eu não me engano, em Vitória. Então eu comecei a frequentar o meio. Por quê? Porque o meio, ele propicia isso. Então toda semana eu estava lá, frequentando, a gente lia livros, né? E aí a gente começava a questionar, ser questionado. Porque a partir do momento que você questiona, você abre o universo para o conhecimento. A partir do momento que você é questionado, você abre o universo do ensinamento, né? Porque você começa a colocar a sua visão de mundo, o seu recorte, né? Então, Gilles, eu aí, nesse caso, procuro uma escola de filosofia. Digo, tenho 35 anos, sim. Tenho 35 anos. Sou de 25/11/1989. Essa cara de derrotado, mas tem 35 anos. Então, a gente começa aí a entender alguns movimentos, né, que a gente faz na nossa vida para poder se aproximar do que a gente quer no momento presente. Se você então quer, de alguma maneira, desenvolver esses hábitos, isso, na verdade, eu acho que o Muro de Berlim começa a cair em 88, não? A Guerra Fria termina em 88, o Muro de Berlim cai em 89, né? Então, alguma coisa assim. Mas aí, então, esteja nesses ambientes que vão te proporcionar o aprendizado. E mais do que isso, depois que eles te proporcionam o aprendizado, esses ambientes vão te questionar o ensinamento. O que você aprendeu? Porque essa é a máxima do ensino. A máxima do ensino é, depois de você aprender, você ensinar, você doar o que você aprende, tá? Obrigado, Diego, pela informação. Então, Gilles, depois eu falo do Espírito Santo, né? Eu fiz parte da Escola de Filosofia Nova Acrópole de Vitória, que ficava em Bento Ferreira. Tem um tempo que eu não vou lá. O primeiro livro que eu li lá é esse aqui, ó. O primeiro livro que a gente leu. Eu tenho 2 cópias que eu sempre apresentei às pessoas com esse livro. Gilles, O Cavaleiro Preso na Armadura, né? É muito legal mesmo. Eu também, Sandra, coisa... eu aprendi a me conter, né? Porque senão a gente sempre fica na palestrinha. Mas sim. E O Cavaleiro Preso na Armadura é um conto, né? Que você, numa tarde, você lê. Olha o estado do meu, gente. Olha o estado do meu livro. Senhor Deus. Olha só. Olha só isso. Gente, não. Mas eu gosto, assim, quando é um livro de ensino.
Esse... Gíris, pode tirar o print. Esse livro, ele tem uma esquemática parecida com aquele livro do Fernão Capelo Gaivota e também do Pequeno Príncipe, tá? É um convite à jornada do autoconhecimento. Nesse caso aqui, o Robert Fisher, ele está fazendo um convite a gente retirar que as armaduras que nós colocamos sobre nós para nos protegermos, achando que estamos protegendo os outros, né? Então a gente se traveste de armaduras para proteger o meio, né? E aí por achar que sempre precisaremos dessas armaduras, esquecemos de tirá-la perante as pessoas que amamos. Então a gente se traveste das armaduras do tipo, eu sou durão demais para receber um amor, eu me travisto da armadura de não posso receber um carinho, né? Então a gente começa a observar por diversas vezes que na nossa vida a gente caminha vestido por armaduras que o tempo nos colocou. E essas armaduras estão tão enraizadas em quem somos que a gente se esquece de quem é. E aí eu sou tão durão com meu pai, com minha irmã, com minha sobrinha, com meu cunhado, que eu me esqueci, né? Que eu me esqueci de como é ser vulnerável, de como é ser a pessoa que eu quero ser. Porque eu estou o tempo todo ali, né? Travestido de uma pessoa que não sou. Então, basicamente, seria esse, né? Esse é um livro muito especial. É um livro que, de fato, numa tarde, aí, se você pegar, desliga o celular, você lê, e ele tem vários ensinamentos. Nesse caso, o cavaleiro ele está à procura de Merlin, né, para poder ajudá-lo. E aí ele começa a fazer uma jornada. E ele vai passando por vários castelos, né, vários reinados. Cada reinado é um aprendizado para ele. E aí, durante o caminhar, né, dessa jornada, ele vai encontrando amigos que vão ajudando a desenvolver essa retirada da armadura. Esse livro é fantástico. E ele parece muito de fato, com o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe está mais ligado a essa questão de você saber, né, sobre como se relacionar com o outro. E aqui está mais ligado a como você se relaciona consigo mesmo. Esse livro é bem interessante. Eu tenho vários livros que a gente lê lá, né? Tem o Bhagavad Gita aqui, né? Tem o Caminho do Mestre, tem o Kybalion também, né? Que fazem bastante sentido. Gilles, Rebeca, Sandra, o pessoal que passou aí na live, eu vou agradecer vocês, né? A gente tá só 29 minutos, eu teria que fazer uma live de 50 minutos hoje, agora, para poder bater a minha meta. Então, quem tiver aí, eu vou agradecer, porque eu vou desligar a live, que aí eu já vou subir ela pro YouTube, vou colocar ela no feed, né? Obrigado, Gilles, muito obrigado aí pela participação, seja bem-vindo, todo dia a gente faz um devocional. Eu tô tentando fixar um horário, mas eu ainda tô errante nessa parte. Mas a gente vai conseguir fixar em breve um horário para a live. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Sandra, muito obrigado pela participação. Rebeca também, né? A Rebequinha tá aí. David. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente, mais tarde eu vou voltar aí com outra live e a gente vai se falando ao longo do dia. Excelente dia para todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado.